As coisas estão sempre dando certo para mim, o tempo todo. O tempo todo as coisas estão dando certo para mim. Essa é uma frase e meu mantra favorito. Desde que chegou até mim essa frase, eu não paro de repetir sempre, porque já é comprovado que quanto mais a gente ensina o cérebro algo, por conta da neuroplasticidade, o cérebro ele vai se acostumando, levando aquilo, aquela frase, aquela ideia como realidade. Então, anos atrás, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, de estudos sobre os mistérios da vida, sobre espiritualidade, tudo isso envolvido, eu comecei a fazer essa mudança de paradigma, mudança de pensamentos, né? Se eu tenho o poder de escolher o que pensar de forma negativa e positiva, se até hoje eu só estou priorizando o negativo, o que será que acontece se eu começar a mudar para mais positivo em vez de mais negativo? E aí comecei a fazer todo esse processo, resumindo aqui para vocês, para não fugir muito do tema, que é falar desse mantra, dessa frase. Eu comecei a testar e comecei a ver que na prática traz muito resultado, faz efeito, não é só positividade tóxica, não é só história da carochinha, não, funciona sim. Então hoje eu faço esse convite aqui para você, se você ainda não começou, que você comece a testar, coloca na prática. Quando você vê algo que você acha que isso aí não faz sentido, isso aí é só história boba, testa. Traz para o teu dia a dia, lembra, viu uma informação nova que pode ser que vá até agregar, mesmo que não faça sentido com as tuas crenças atuais, traz, tenta. Porque assim, sempre que chega um ensinamento novo na vida da gente, o ideal é a gente refletir. Nem sempre a gente faz isso, principalmente no dia a dia, quando a gente não tem essa presença tão forte, a gente acaba deixando tudo entrar e sem questionar, e sem estudar, e sem tentar, e só vai, né? Então, trazendo essa frase de volta aqui pro tema do vídeo, as coisas estão sempre dando certo para mim o tempo todo. O tempo todo as coisas estão dando certo para mim, mesmo quando parecem estarem dando errado. Por quê? Se a gente for voltar para esse mistério da vida, que conhece tudo antes da gente, que já direciona tudo, que mantém tudo no lugar, e a gente é só uma centelhazinha, um pedacinho aqui vivendo essa realidade, tudo que acontece agora no físico, ele já aconteceu no sutil. Então, quando a gente acha que as coisas estão dando errado em vez de estar dando certo, a gente traz esse controle de que, não, a situação deveria ter acontecido do jeito que eu planejei e não do jeito que a vida tem que acontecer. Quando a gente faz e repete esse mantra, essa frase, as coisas estão dando certo para mim o tempo todo, a gente lembra que mesmo aquilo que parece errado para nossa mente lógica, para nossa mente física, existe uma inteligência muito maior por trás disso, te conduzindo, te encaminhando para que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer. E aí, a gente ter essa frase presente e repetir sempre ajuda a te trazer para esse lugar de confiança, de não se perder na loucura, no controle, sabe, as coisas estão sempre dando errado, deveria ter sido desse jeito, e por quê, não, solta e as coisas estão sempre dando certo para mim o tempo todo. Você começa a ensinar o seu cérebro a também reconhecer quando as coisas realmente dão certo. E aí você começa a se sentir grato e feliz. E óbvio, todo mundo aqui já sabe, neurociência já está inclusive para confirmar que quanto mais grato, quanto mais a gente sente essa sensação, mais a gente consegue ver as coisas boas que acontecem. Então tudo é uma questão de treinamento. Então, mais uma vez, traz essa frase para o teu dia a dia, só copia ela e repete, não tem problema nenhum. Eu acho que quando o conhecimento ele é bom, ele traz resultado, ele tem que ser copiado, ele tem que ser vivido, ele tem que ser repassado. Então essa é uma frase que fez muita diferença na minha vida, até hoje eu uso. Eu conheci ela antes da pandemia, não, no começo da pandemia, que foi quando todo mundo estava sendo bem mexido ali, né, pra voltar pra vida. E até hoje
ela me acompanha e essa semana, inclusive, eu tive muita coisa que pra minha mente deu errado, muita coisa, sabe, deu uma balançada boa, negativa, e eu trouxe ela de volta. Não, as coisas estão sempre dando certo para mim o tempo todo as coisas estão dando certo para mim. E aí eu mudo esse olhar da situação ruim para lembrar que tudo é aprendizado. Tudo que está acontecendo tem um porquê por trás. Mesmo que no momento da situação a gente não entenda, para pensar. Todas as situações difíceis que você já passou, no momento que você tá lá na turbulência, realmente você não vai entender. Às vezes a gente entende, às vezes não. Mas depois que passa a situação, que a gente olha para trás e a gente sai encaixando as situações, as falas, os acontecimentos, a gente consegue entender melhor. E aí eu faço hoje esse convite para você de incluir na sua vida essa frase, esse mantra e começar a reparar os resultados que acontecem depois que você fazer essa escolha consciente de que hoje eu prefiro acreditar que as coisas estão sempre dando certo para mim. E eu agradeço por isso. E tenta sentir essa sensação, voltar para essa sensação de ok, eu não entendo nada, pode parecer que tá tudo um caos, mas as coisas estão sempre dando certo para mim o tempo todo, porque aí volta essa tua energia, essa tua vibração para um pouco melhor. Porque para quem já estuda também desse tema, quanto mais alto a nossa energia, a nossa vibração, melhor. E tudo é energia, não tem como, hoje já está comprovado. Então quando a gente tá numa energia assim mais baixa, o que a gente puder fazer para dar essa estabilizada novamente para um nível melhor, ótimo. Então essa frase ela também vem com esse efeito de te levar para cima de novo, de trazer de novo para esse lugar de essência, né, que é esse amor, que é essa alegria, que é essa confiança na vida. Então, mais uma vez, eu deixo aqui, compartilho com vocês. Se você ainda não usa, começa a usar, começa a reparar as mudanças que aconteceram na sua vida após você introduzir e viver isso, que as coisas estão sempre dando certo para você o tempo todo. Muito obrigada e eu te vejo em breve.